Você é daquelas pessoas que escreve, mas nunca termina uma história? Ou simplesmente tá cansado de ter muitas ideias sensacionais, mas não saber pra onde ir quando começa a escrever? Hoje eu vou te explicar em detalhes a diferença entre ser um roteirista amador e um roteirista profissional e o que foi que eu fiz pra sair desse embrulho interminável de não conseguir escrever as minhas histórias pra minha realidade atual, onde eu consigo escrever qualquer roteiro que eu quiser. Pra você que não me conhece, eu me chamo Bruno Albuquerque, sou diretor e roteirista de cinema já tem alguns aninhos aí. Entre os meus mais recentes trabalhos estão O Sistema Isolado, um curta-metragem de ficção científica e ação, que ganhou 2 prêmios, um de melhor roteiro pelo Fast Sim e um de melhor direção de arte pelo Sinistro Fest em 2023, e que você pode ver gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, mas não sai desse vídeo agora, termina e depois você assiste lá. The Singularity, o meu primeiro filme falado em inglês que eu gravei aqui no Canadá, e que foi visto aí por mais de 2.000 pessoas em menos de 24 horas, foi sensacional. E o longa-metragem O Código Cicada, que vai ser lançado nos cinemas ou no streaming brasileiro ano que vem, 2025. Mas antes de eu chegar nesse estágio, meus amigos, foram muitos anos de batalha, viu? Que eu simplesmente não sabia escrever. Vamos começar logo tirando o elefante branco da sala. Você que não consegue escrever um roteiro de cinema, você que tem boas ideias, você que tenta escrever, senta a bunda na cadeira, vai abrir o programa, vai escrever e não consegue, você simplesmente não sabe escrever. A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é isso, porque foi o que eu aprendi. Quando a gente lê livros, quando a gente vê filmes, a gente gosta daquelas histórias, a gente se envolve com elas, só que a gente comete um erro gravíssimo, que a gente pensa logo, opa, se alguém escreveu, eu também consigo, vou direto escrever. Só que isso tá muito errado, porque pra você escrever um roteiro de cinema, você precisa de preparo, você precisa de treinamento, você precisa primeiro aprender o método certo, praticar, e aí sim você vai emplacar o gol de escrever um bom roteiro de cinema e finalmente ingressar ao mercado audiovisual brasileiro ou de qualquer lugar do mundo. E eu era esse cara, eu escrevia roteiros de cinema de forma completamente arbitrária. E não somente roteiros de cinema, roteiros de quadrinhos, livros também. Cansei de ver quantas ideias incríveis que eu tive e nunca ganharam a luz do dia porque eu simplesmente não sabia desenvolver elas. Só que em 2019 eu comecei a pesquisar mais a fundo e comecei a estudar vários cursos de roteiro que eu tinha comprado na plataforma do Masterclass, que na época estava bombando muito. E eu fiz cursos do Aaron Sorkin, o curso do R.L. Stine, do Dan Brown, do Neil Gaiman, também fiz o do Scorsese e muitos outros voltados para a escrita narrativa lá dentro. Só que além disso, eu também descobri um método de um cara chamado Dan Harmon, que ele é o roteirista e criador das séries Rick and Morty e Community, que simplesmente explodiu a minha cabeça e mudou a minha forma de pensar e escrever roteiros de filmes, que é o Story Circle. Eu também conheci o trabalho da autora Jill Chamberlain, que é um script doctor, ela trabalha revisando roteiros em Hollywood. Também conheci o trabalho da K.M. Williams, de vários outros autores, eu li os livros de todos eles e comecei a aplicar e os resultados começaram a chegar. Você acredita nisso? E o mais doido é que eu tava escrevendo muito mais rápido e melhor. Tudo aquilo que eu achei que era completamente impossível porque eu simplesmente não confiava nas minhas habilidades. Então depois que você aceita o fato de que você precisa de método, que você precisa de um passo a passo, você passa a estudar esse método, estudar esse passo a passo e a aplicar ele continuamente, rotineiramente, é quando você começa a caminhar para longe desse estágio de roteirista amador e você começa a ir para cada vez mais perto do roteirista profissional. Uma coisa importante também para você aceitar como um roteirista em processo de se tornar um roteirista profissional é que não existem ideias ruins, existem ideias mal contadas ou mal desenvolvidas. Quando você aceita isso, você deixa sua mente aberta para qualquer possibilidade de ideia que vai aparecer e você passa a escrever. E durante essa jornada você também vai aprender um negócio chamado superar a procrastinação. Geralmente a gente chama a procrastinação de inspiração. A gente está procurando a inspiração certa, procurando o momento correto, adequado para poder escrever aquela história. Eu só escrevo de madrugada, eu só escrevo de manhã. Ah, agora eu não tô no mood, eu tô um pouco cansado. Ah, agora eu não tô legal, acabei de comer. Sempre a gente dá uma desculpinha, né? Isso nada mais é do que a nossa mente protegendo a gente, porque o trabalho de escrever, o trabalho de criar uma história é muito árduo pro nosso cérebro. E o corpo humano, ele sempre tende a querer te proteger. É um negócio, um dispositivo automático da nossa natureza. Então quando você coloca ele em risco, dizendo pra ele, opa, agora você vai se esforçar, você vai se exercitar, você vai sair da sua zona de conforto, o seu cérebro cria diversas desculpinhas pra você simplesmente não seguir em frente. E esse é o momento que você tem que olhar pra isso e falar, meu irmão, é agora que eu vou seguir em frente, é agora que eu vou escrever. Então chega de desculpinhas, chega de blá blá blá. Um roteirista profissional, ele tem que escrever todo dia, independente do humor, independente da inspiração, independente se ele tá cansado, se ele não tá, se aconteceu alguma coisa em casa. Quem trabalha todo dia escrevendo
escrevendo, tem que escrever todo dia de qualquer forma. Ah, Bruno, mas isso aí vai afetar a qualidade do meu trabalho. Mas aí que tá, você precisa de método, como eu falei lá no começo. E um desses métodos é o processo que a gente usa lá no meu curso Decifrando o Roteiro de Cinema para você revisar e reescrever os seus roteiros. Ou seja, tudo que você escreve, tudo que você criou até então, aquilo ali não vai ser a escultura final que você vai colocar no mercado para as pessoas comprarem. Você precisa lapidar essa escultura até ela ficar perfeita e só depois dela ficar perfeita, aí sim ela tá pronta para as pessoas poderem consumi-la. E quando você se torna um roteirista profissional de verdade, você aceita o fato de que todos esses processos, de que todos esses desafios que sempre te acompanharam na tua jornada como roteirista ou como escritor, eles sempre vão te acompanhar. O grande diferencial agora é que você vai conhecer, você vai saber exatamente o que fazer para poder superar esses desafios, superar esses problemas e finalmente conseguir escrever as suas histórias com tranquilidade. Hoje em dia, quando eu coloco para mim o desafio de escrever um longa-metragem em 5, 6, 7 dias, eu tenho certeza absoluta de que eu vou conseguir chegar até lá, porque os métodos que eu tenho funcionam. E lógico que a gente não escreve simplesmente o roteiro em 5, 7 dias, tá, gente? A gente tem toda uma preparação, aí a gente escreve o roteiro e depois tem um longo processo de reescrita e revisão, tá? Antes que os bonitinhos cheguem falando, ó, e o cara tá vendendo picaretagem. Picaretagem, meu irmão, 3.200 alunos, 6 países, os alunos esgotando livros, os alunos fazendo filme. Me respeita, pô. Eu tava revendo aqui o vídeo e percebi que eu esqueci de falar algo muito importante. Para você ter um bom desempenho como roteirista no seu dia a dia, conseguindo escrever bastante, escrever bem todos os dias, eu pessoalmente acredito que você precisa respeitar fielmente os processos de escrita. Como eu sempre falo nos meus cursos, treinamentos online, eu divido o processo de escrever o roteiro em 3 fases. A fase 1, que é a preparação do seu roteiro, a fase 2, que é a escrita do roteiro em si, e a fase 3, que é a revisão e a reescrita. Só que cada uma dessas fases possui muitas características e subetapas dentro de cada uma dessas etapas. Eu tenho um tutorial completo de escrita de roteiro que tá muito bacana, eu recomendo demais que você assista, tá de graça aqui no YouTube, vai aparecer no final desse vídeo, também você pode clicar no izinho pra assistir, mas fica aí que eu também tenho outra coisa pra te falar além disso. Eu acho que um dos elementos mais importantes de um roteirista profissional é o fato de você conseguir escrever qualquer ideia que você tem. Nenhuma ideia é ruim demais pra que você não escreva achando que ela vai ficar ruim, ou boa, tão excelente que, opa, agora não é o melhor momento pra escrever essa ideia porque eu ainda não tô preparado. Não, nenhum desses dois cenários existe na cabeça do roteirista profissional. E o que me ajudou muito a me treinar e me policiar em relação a isso foi escrever dezenas e dezenas de roteiros publicitários para clientes que me contratavam para contar a história das empresas deles. Então, empresas lá de Fortaleza, quando eu morava lá, eles me chamavam e falavam, Bruno, eu quero fazer um institucional da minha empresa. Como que eu faço? E aí eu trazia para o cliente diversas possibilidades e eu acabava desenhando e escrevendo completamente um roteiro com começo, meio e fim, sempre respeitando as estruturas narrativas, primeiro, segundo, terceiro ato, o desenvolvimento dos personagens, preparação, desenvolvimento e conclusão, tudo isso dentro de um vídeo de 5, 6 minutos contando a história de uma empresa. Olha que doideira. E justamente por eu ter que lidar com deadlines muito apertados e opiniões de clientes que sempre davam opiniões, que sempre colocavam o dedo deles no roteiro, sempre se metiam, porque enfim, é a empresa deles e tá tudo tranquilo, tá tudo bem em relação a isso, faz parte do processo. Eu me acostumei e aprendi a gostar de contar as histórias de outras pessoas através da minha visão, mas com interferência direta deles, ou seja, tornando esse processo distante de uma liberdade irrestrita criativa, sabe? Então eu tava sempre sendo policiado, sempre sendo analisado, sempre sendo julgado por esses clientes para que o resultado final do vídeo trouxesse para eles o resultado que eles queriam. Que fosse passar uma imagem altruísta da empresa ou simplesmente contar como é que a empresa começou e chegou onde está hoje, ou uma curiosidade, ou mostrar os funcionários trabalhando, o que quer que seja. E aí que você percebe que quando você consegue escrever sobre qualquer assunto, em qualquer circunstância, quando você tem a oportunidade de escrever sobre algo que você ama, uma história que você concebeu, onde você vai conseguir expressar os seus sentimentos naquela história, esse processo se torna muito prazeroso e muito fácil comparado com escrever uma história de uma outra pessoa, por exemplo. O roteirista amador dá desculpinhas, o roteirista amador ele não está disponível, o roteirista amador só faz o que dá na telha dele, enquanto o roteirista profissional escreve o que é necessário, até porque às vezes a gente tem que escrever coisas que a gente não tem domínio nenhum, que a gente tem que pesquisar bastante a respeito para construir aquele texto, porque a gente precisa pagar as contas, e escrever roteiros de publicitários, de institucionais, era parte da minha rotina lá no Brasil. E também se tornou parte da minha rotina aqui no Canadá, mas eles não se preocupam tanto com o roteiro escrito. É mais feito na hora lá, eu vou direcionando a pessoa, como eu já tenho as estruturas na cabeça, já sei exatamente os formatos que eu quero, eu vou direcionando, eu vou falando e vou extraindo do cliente o conteúdo que eu quero, e quando eu vou para a edição, eu finalizo tudo e fica
tinindo. Mas isso aí eu já tô falando de outros processos que não tem nada a ver com escrita, mas meio que tem a ver, mas não é escrever de fato, certo? Por isso que é tão importante escrever sempre, por isso que é tão importante praticar e parar de só ver filmes. Claro que ver filmes é maravilhoso, ver filmes é muito importante, você pode até assisti-los como uma fonte de estudo para você, modelar a estrutura daquele filme no seu, para modelar o desenvolvimento daquele personagem, modelar um pace narrativo, um ritmo narrativo, o andamento da história, mas escrever o roteiro é outra história. Escrever um roteiro de cinema tem todo um trabalho, toda uma técnica, toda uma estrutura, toda uma estratégia que só ver filmes não vai te ajudar. Você precisa sentar e escrever. Gostou desse conteúdo? Então curte esse vídeo, segue o meu perfil para você não perder os novos vídeos que estão saindo aqui toda semana sobre roteiro de cinema. E se você quiser aprender mais sobre roteiro, eu te dou duas opções. A primeira, aqui embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, tem um link para o meu curso Decifrando o Roteiro de Cinema, ou você pode apertar no botão no vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui da tela agora e assistir ao meu tutorial completo de como escrever um roteiro de cinema em menos de 30 minutos. Te vejo lá, um forte abraço e vida longa ao cinema.